tudo bem? Tô aqui hoje com Eric Enders e também com sua esposa Yasmin, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, Eric? Ah, muito, muito. Hoje a gente vai ter uma ajudinha aqui da Yasmin, porque o Eric se sente mais tranquilo com ela do lado para traduzir aqui. A gente conta aqui com a ajuda da Yasmin. Muito obrigada, Yasmin. Imagina, precisando só falar. Obrigada mesmo. Queria começar nosso papo com a sua trajetória antes do MMA, Eric, que foi no futebol americano. Como que veio essa decisão de mudar de profissão, de ir pro MMA? It's just like anything else. One door closed, and the life I was living just wasn't satisfying me. So I just really walked into the gym to start training to blow off some steam, to relieve some frustration, and man, just got good at fighting and really, really liked it. Ele diz como qualquer outra coisa na vida, quando uma porta se fecha, a outra se abre, e quando ele percebeu que o futebol não tinha dado certo mais na fase profissional, ele começou a procurar algo para continuar fazendo algum esporte, aí encontrou o MMA e começou a ficar bom naquilo, e o pessoal da academia achava que ele deveria competir nisso, então foi assim que ele começou, sem mesmo planejar, foi acontecendo. E 2 anos depois de entrar pro MMA profissional, ele já era campeão da LFA, né? Como que foi essa conquista? It was good. It was quite the journey, quite the process. I had a long amateur career. I had like 24 fights. I knew that when I turned pro, I would probably fight a lot and often. So I wanted to be prepared for a professional career before I turned professional. Então, ele teve uma carreira longa, amadora, com 24, 25 lutas. E então, esses 2 anos de profissional foram bem intensos, que ele teve bastante luta, mas ele quis estar bem preparado para começar a parte profissional, por isso ele teve bastante luta amadora para poder começar a lutar com bastante frequência quando virasse pro. Inclusive, o Brasil acompanha o Eric Enders, né, durante as diversas lutas aí da trajetória. Eu tava contando, 1/4 das lutas dele são com brasileiros. O que ele acha desse fato? I love Brazil. I love Brazilian people. Man, I really don't choose my opponents. They just, happen to be the name that comes across on the contract. And any chance I get to fight in Brazil, I'm gonna go. Ele ama o Brasil, ele ama os brasileiros e ele não escolhe os adversários, né? Então, o nome que vem no contrato, ele só assina. Toda a chance que ele tiver de principalmente lutar no Brasil, ele vai com certeza aceitar, porque ele adora ir para o Brasil e adora o Brasil. Inclusive, era isso que eu ia falar. Aquela luta contra o Thiago Marreta, ele pegou de última hora ali, né, em cima do laço e fez uma grande luta, deu tudo de si. Como que foi lutar no Brasil, na terra do adversário, ali no main event do card, com toda a torcida pro Thiago Marreta? Rolou uma pressãozinha maior? To be honest, that's probably my favorite fight of my career, just because the odds were against me. Even though I didn't win, those are the kind of fights that I like to have. We both stood in the middle, traded shots, and I really enjoy fighting in a hostile territory, and I think that's how it should be. I wish that when I fought Brazilians here in America, they would cheer for me like they do for the Brazilians in Brazil. But I think that Brazil has probably the best fan base in all of the fighting world. Ele disse que foi a luta preferida da carreira dele, mesmo ele não vencendo, porque é o tipo de luta que ele gosta, porque os dois estavam no meio do ringue, do octógono trocando golpes o tempo todo, e ele gosta muito de estar num meio hostil, né? Ele acha que isso mais uma empurra ele a fazer o seu melhor. E ele gostaria que os americanos também fossem o mesmo tipo de fã do que nem os brasileiros são, né, são muito apaixonados, mas aqui nos Estados Unidos é diferente, eles não são tanto assim, mas ele acha que é fantástico como os brasileiros torcem muito pelos lutadores.
Mas aqui a gente tem uma peculiaridade também, que muitas vezes a gente fala sobre a torcida brasileira, que quando o lutador vence, ele tá no auge dele, muita gente apoia, mas na derrota, não tanto. Como você sente com a torcida americana com relação às derrotas também? Oh man, that's just the fight game. That's that comes with the territory of being a professional fighter in the public eye. The internet is undefeated, so I doubt the people of Brazil can say or do anything worse than what the internet can do, because it's the whole world that makes memes and has an opinion. Ele acha que é o mundo da luta. Um dia você ganha, um dia você perde. Então, você sendo uma pessoa pública e se colocando lá para isso, você tem o risco disso. Então, ele acha que não tem como os fãs brasileiros serem piores do que a internet, que a internet realmente é invencível. São fãs do mundo todo se comportando da mesma maneira, assim. É verdade. Inclusive, uma curiosidade, naquela luta contra o Thiago Marreta, ele vestiu a camisa do Santos. Tem alguma relação do Santos? Ele curte o Santos? Ou simplesmente ele ganhou aquele presente? Como que surgiu a ideia da camisa do Santos? Yeah, it was a gift from a friend, and then I started paying attention to the team, and I played football at Alabama, and it seems like Santos is like the Alabama of soccer in Brazil, or I guess football in Brazil. Ele disse que ganhou a camisa de um amigo brasileiro, e quando ele ganhou a camisa, ele começou a prestar mais atenção no time que ele não conhecia, começou a ver os jogos tudo e viu e percebeu que, como ele jogou futebol americano, o time que ele jogou aqui, o Alabama, é uma das torcidas mais fortes que tem aqui. Ele percebeu que a torcida do Santos era o mesmo tipo, então ele sentiu uma relação com aquilo e começou a seguir e gostar do time também. Então, se ele fosse um torcedor brasileiro, seria um santista? Vai peixe. Isso vai peixe. Falando sobre sua ligação com o Brasil, não é só dentro do octógono, e sim fora, né? Sua esposa é brasileira. Como vocês se conheceram? She saw me and couldn't resist. Ele disse que eu vi ele e não pude resistir. É verdade, Yasmin? É verdade. Como foi esse encontro? The Brazilian women are very aggressive. Ele tá falando que as mulheres brasileiras são muito agressivas, mas não foi bem assim, não. Conta pra gente, que eu quero saber essa história. Man, that really is the story, and you could tell her, and how you want to tell it, because I know you don't like the way that I tell it. Eu tava num bar e ele também tava nesse bar. Ele chegou nesse bar e eu tava com um pessoal que faz jiu-jitsu, uns professores daqui que eles eram meus alunos. Eu dou aula de inglês. Então, quando o Eric chegou, eu até achei que ele era brasileiro, porque ele conhecia o pessoal, esse grupo de pessoal de jiu-jitsu, mas ele conhecia porque ele treinava com esses meninos. E aí, quando eu vi ele, eu falei, acho que ele é brasileiro, né? Quando eu vi, ainda perguntei para os meninos sobre ele, e aí os meninos, né, eu acabei nem falando com ele naquela noite, e os meninos depois me deram o telefone dele e falaram assim, ele falou que é para você chamar ele, porque aqui nos Estados Unidos eles são muito reservados, assim, por exemplo, eles não dariam meu telefone para alguém que eu não conheço ainda. Eles falaram, eu não dei o seu telefone, mas aqui tá o telefone dele, ele falou para você ligar. E aí, desde o primeiro dia, a gente ficou junto, e nunca mais a gente se separou. Que demais. Faz quanto tempo isso já? 6 anos. Que demais. Você já morava aí já também? Já, eu estava fazendo faculdade aqui, mestrado, e ele morava aqui na mesma cidade. Que demais essa história. E você também é atleta, né, Yasmin? Como que é essa relação de vocês com relação também às dietas? Um ajuda o outro também a se motivar para as lutas? E você também é fisiculturismo, né, que você faz? Isso, eu fazia fisiculturismo. She's asking about me also being an athlete. Eu fazia fisiculturismo, parei porque prejudicou um pouco minha saúde. É um esporte muito legal, mas bem extremo. E aí, com um acontecimento muito triste que teve um tempo aqui atrás, a filha dos nossos amigos que foi sequestrada e assassinada, eu comecei a prestar atenção que eu não sabia me defender se acontecesse uma situação dessa comigo. E aí eu falei, acho que jiu-jitsu vai ser uma boa oportunidade para continuar treinando tal, e saber pelo menos me defender. E aí comecei a ficar apaixonada pelo jiu-jitsu, como todo mundo que começa, e vi essa transição porque é um hobby só, né?
Então, ao invés de fazer fisiculturismo, treinar e competir jiu-jitsu foi um negócio legal para eu poder continuar competindo, mas uma coisa um pouco mais saudável. E o Eric te acompanhou no campeonato, que eu vi uma fotinho de vocês. Como que ele se sentiu nesse momento vendo sua esposa competir? Oh, I love it. It's I think the mindset of an athlete who competes is different than a regular person. So it's good to see her in that, that competitive atmosphere. And, I think it's good for the boys too to for her to kind of understand what I go through and what the boys go through. And, obviously when I fight and the boys wrestle and do jiu-jitsu tournaments as well. So the whole family is involved and supports each other. Ele disse que é legal me ver nesse tipo de atmosfera, porque eu não faço, isso não é minha profissão, então foi uma experiência diferente me ver nesse tipo de atmosfera competitiva, e legal para os nossos filhos também me ver competindo, porque cada um tem uma relação diferente com a competição e o modo que aborda isso, né? Então ele acha que é legal os meninos sempre verem a gente competir também, porque a família toda aqui compete. Vocês acham que eles vão ser lutadores, quem sabe? My oldest son, I don't know what his future entails. He really likes football and really wants to play football. But my youngest son, there's not a doubt in my mind that he's going to compete in fighting. He already says he doesn't want to go to college. He asks why he even has to go to school. All he wants to do is train and fight, train and fight, train and fight. So without a doubt, the youngest is for sure going to fight. Ele diz que o mais velho a gente não tem muita certeza, porque ele ainda gosta de muitas coisas variadas, mas agora está na época que ele gosta mais de futebol. Mas o mais novo, ele com certeza não tem uma dúvida na cabeça dele de que ele vai ser lutador, porque tudo que ele faz o dia todo é pensar em luta, é assistir luta, é treinar, tudo. O dia inteiro só o que ele faz é relacionado à luta. Então, ele acha que não vai ter como nem mudar a cabeça dele, porque ele até pergunta por que ele tem que ir para a escola, por que ele não pode só treinar e se ele precisa ir para a faculdade para ser lutador, porque é tudo que ele pensa. Caramba, que demais isso. E com relação ao português, dá para arriscar algumas palavrinhas? Quais foram as primeiras palavras que você aprendeu? How you say confident? Confidente? Não, confiante. Confiante. Eu somente confidente falo português com minha esposa. Sem public. Like in public? Em público. Em público. E as crianças, elas sabem as duas línguas? O mais novo. Say, baby, did you understand? Yeah, both the boys speak language, bilingual. Yeah. Yeah, just the youngest. O mais novo fala, o mais velho não, mas quando ele está em público comigo e ele quer me contar alguma fofoca, ele tenta falar em português, que daí ninguém entende. Ótima tática. E com relação ao Brasil em si, vocês vêm sempre para cá? Vocês moram nos Estados Unidos, mas vocês regularmente vêm para cá? Como que é a relação de vocês também com o nosso país? Nós vamos no Brasil twice a year. 2 vezes no ano. We go again in July. June. A gente vai bastante para o Brasil, a família toda, normalmente a gente vai 1, 2 vezes por ano, e eu acabo indo mais, mas a gente vai de novo agora em junho. E qual que é o lugar preferido de vocês? Salvador. Salvador. O seu também, Yasmin? It just looks so much different than the rest of Brazil, I feel like. But you can't go wrong with Rio, the beach, playa. Eu sou de Curitiba, então eu gosto muito de Curitiba, mas para passear eu gosto muito do Rio, que eu acho que tem de tudo um pouco. Vou compartilhar com vocês a minha paixão pelo Rio aqui também, porque é um dos meus lugares preferidos.
E falando sobre lutas de novo, na sua última luta contra o Darren Stewart rolou aquela joelhada ilegal, né? E uma semana antes, a luta do Peter Yan contra o Aljamain Sterling também teve o mesmo golpe. O quão frustrante é para um lutador fazer todo o camp, treinar, chegar na hora da luta e a luta ser interrompida dessa forma tão inesperada? Can you hear me? All right. Yeah, it's pretty frustrating, just because. Opa, acho que saiu o vídeo dele. Então ele disse que principalmente por ele estar ganhando a luta é ainda mais frustrante uma situação dessa. E pensando no futuro dele, qual luta ele acha que faz sentido? Quem ele gostaria de enfrentar? Man, I just really enjoy fighting, so I really don't care who I fight, when I fight. You know, whatever name comes across on the contract is who I fight, and that's it. Ele realmente gosta de lutar, então não importa muito quando ele luta, quem ele luta, onde ele luta, o contrato chega, ele assina e fica pronto para a luta. E pra gente encerrar aqui com uma curiosidade, queria saber de onde que veio o apelido dele, Ya Boy. I always say your boy in referring to myself, really, like help your boy out, let your boy borrow $5, or whatever, and then it just kind of stuck. Ele disse que era como ele sempre se referenciava a ele mesmo, ele sempre falava ajuda o Yeah Boy, e nessa maneira, uma gíria como os meninos falam aqui, então acabou ficando esse apelido porque todo mundo aí já conhecia ele na academia como Yeah Boy, porque ele falava dessa maneira sobre ele mesmo. Que demais. A gente tá chegando no final aqui do nosso papo. Quero agradecer ao Eric, a Yasmin também. Yasmin, seu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra galera que ainda não conhece seu trabalho. Fica à vontade. Obrigada. Então, eu dou aula para alunos brasileiros que moram no Brasil, Estados Unidos e no mundo todo. Tem uma plataforma online que o meu projeto, na verdade, era fazer inglês uma coisa acessível a todos e não elitista, porque eu vejo que no Brasil ainda é muito elitista o ensino do inglês, né? As pessoas têm que ter muito dinheiro para fazer inglês, e mesmo com aulas online, então eu vi uma oportunidade de expandir meu trabalho, que eu tenho as escolas físicas aqui nos Estados Unidos, então foi uma oportunidade, na verdade, que eu vi de ajudar quem queria estudar inglês com qualidade e de uma maneira que não precisasse gastar muito dinheiro. Então é muito mais um projeto que começou sendo só social e hoje em dia cresceu, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então é um trabalho que eu tenho no meu coração. Poxa, que demais! Parabéns pelo trabalho. Para a galera que quiser saber, eu vou deixar na descrição aqui as suas redes sociais também. E quero agradecer ao Eric. Thank you, Eric! Obrigada, Bia. Thank you for having me. Sorry the camera stopped working. Imagina, fica tranquilo, deu tudo certo, o nosso papo foi incrível, muito obrigada a vocês, obrigada Yasmin pela tradução, valeu mesmo. Precisando é só avisar, viu? Obrigada, viu?